Boa noite. Boa noite a todos. Queria convidar a todos a sentar. Vamos iniciar o nosso evento. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui. Para quem não nos conhece ainda, nós somos o Prosperity in Business Jovens. Nosso foco aqui é trazer capacitação pessoal, capacitação espiritual, capacitação profissional. E nós nos reunimos aqui sempre na primeira e terceira quinta-feira do mês. Estamos retomando agora após a pandemia. Então, mês que vem teremos evento também, contamos com a presença de todos. E eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Pode fazer um sinal, por favor? A nossa equipe vai entregar um cartão desse para vocês, só para a gente pegar os dados de vocês, e após nós vamos estar enviando as próximas palestras para vocês estarem aqui conosco. Para quem não sabe, hoje é nosso aniversário de 3 anos de projeto. Graças a Deus estamos fazendo essa festa. No final da palestra teremos um bolo, um doce. Espero que você fique conosco para comemorar. Nossos atendimentos, nossas palestras já geraram mais de 20 mil pessoas que passaram por aqui, tanto no café de quinta à noite como o café de quarta de manhã. Então é uma honra para nós e agradecemos a vocês principalmente. A nossa palestra hoje tem o tema de comunicação. Comunicar, o seu sonho depende disso. E para isso, vamos ter 2 gigantes aqui. E eu queria que vocês recebessem Gabriel e André. Gigante é o Gui, né? Obrigado. Obrigado. Muito bom. Pode tirar a máscara para falar? Pode. Vamos estar alto, esse aqui, mas está fera. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra poder estar conversando com vocês hoje aqui nesse Prosperity. Já faz 3 anos, né, de projeto. Eu sei que muitas pessoas foram impactadas por esse projeto aqui. Eu acho que logo quando iniciou o Prosperity, acho que 1 mês e meio que iniciou, eu tive o privilégio, a oportunidade de trazer uma mensagem naquela época, e foi muito bom, muito gostoso, e para nós hoje é uma honra, agora estando aqui falando sobre comunicação, e eu estar ao lado do Gabriel, que é o meu parceiro, o meu sócio, o meu amigo, o meu melhor amigo de caminhada. É muito bom poder compartilhar de tudo aquilo que a gente tem recebido aqui. Só que antes de tudo, acho que é legal a gente se apresentar. Eu aprendi que sempre a primeira vez que quando a gente vai a algum lugar, e a primeira vez que a gente está aqui junto, é legal a gente se apresentar, falar um pouquinho de quem a gente é, qual que é a nossa história, por que a gente está falando de comunicação. Não é muito, a gente não caiu de paraquedas, né? Alguma coisa, pelo menos, a gente quer compartilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido. Então, eu sou o André Garré, o cara na foto azul ali, como vocês podem ver, se identificou, né? Não é falso. Mas eu tenho 23 anos, eu sou membro aqui na Comunhão Cristaba, trabalho também aqui na Comunhão Cristaba, hoje coordenando o departamento de comunicação e o departamento de jovens, a parte de eventos, junto com o Rômulo, e a gerenciando a agenda dele. Eu e o Gabriel somos cofundadores de uma empresa de comunicação chamada Serena, que a gente vai também poder falar um pouquinho do porquê que ela existe hoje, qual é o motivo dela existir. E sou um cara extremamente apaixonado por Jesus, por aquilo que Ele já fez em nossas vidas, e é por isso também que eu estou aqui hoje para compartilhar do conhecimento que a gente tem recebido. E agora eu
vou deixar o Gabriel se apresentar, porque é a melhor pessoa para falar dele mesmo. Pois é. Não falo muito em microfone, então não sei como que fala. Se estiver ruim, vocês me avisam. Pode segurar perto assim, Mas bem daí a voz pertinho. sai Dá para mais ouvir alto. de boa Aham. aí? E aqui? Dá para ouvir? Ah, desculpa. Comunicação. Um símbolo aqui. Então, eu sou o Gabriel, eu sou um pouquinho mais novo que o André, tenho 22 anos. Dá para ver, né? Dá para ver que que a eu sou barba mais fala um bonito, pouquinho, né? né? Óbvio. O que acontece? Eu trabalho com design já, na prática, assim, vai fazer 7 anos. Não sei se é muito, mas são 7 anos. E trabalho na aba também, sou da aba, sou crente. Também sou apaixonado por Jesus. Eu vou copiar o que ele falou, né, pô? Trabalho No e mínimo atuo dá na certo. aba. Eu atuo na aba na área de design e de direção de arte, né? A parte de direção de arte, tudo que é estético e solução é com a gente, comigo também. E na parte de identidade visual diretamente, eu trabalho já há uns 4, 5 anos, diretamente estudando identidade visual, essa área de estética, né? Na parte de estética. E é isso, né? Acho que vamos embora. Também trabalho com design e identidade visual e parte de estruturação teórica de comunicação junto com o André na Serena, que é um projeto aí nosso. E é isso que a gente, meu desejo é que vocês possam aprender alguma coisa e que a gente possa criar um vínculo, possa conversar bastante, porque eu sei que a gente tem muito a aprender e vocês têm um pouquinho a aprender com a gente, beleza? É isso aí. E vocês viram que, pode passar o slide lá, Ju. O tema da nossa palestra hoje, na verdade, é comunicação, seu sonho depende disso. Por que, na verdade, seu sonho depende disso? Porque não tem como você realizar nada se você não comunicar isso bem. Não tem como se você tem um sonho, às vezes, de um projeto, de uma empresa, ou até mesmo coisas pessoais suas, se você não sabe como comunicar isso, não tem como você realizar. Se você não compartilhar com alguém, se você não expor isso de uma forma, se você não tiver uma estrutura de pensamento, se você não souber expor essas coisas, né, eu não sei quantos de vocês aqui têm empresa, mas se você não sabe expor o seu produto da maneira certa, para o cliente certo, da forma certa, se você não sabe o que é comunicação, com certeza você vai ter alguns pedais aí, alguns degraus bem difíceis, bem altos para você poder subir e até alcançar e realmente atingir aquilo que você sonha. Por isso que nós colocamos o título, o tema dessa palestra aqui hoje como comunicação, seu sonho depende disso. Porque o seu sonho realmente depende de comunicação. Se a gente usar o exemplo de Jesus, ele sempre comunicou aquilo que ele faria. Se a gente usa o exemplo de empresa, se a gente não fala o que a nossa empresa faz, com certeza os clientes não vão querer consumir da gente. Porque eles não vão saber nem o que a gente oferece, como que vai ser isso? Então, por isso que o nosso tema aqui é comunicação, seu sonho depende disso. E para isso, eu vou deixar o meu amigo Gabriel explicar um pouquinho do que é comunicação, todo o conceito, por que ela existe, para a gente poder começar a conversar e se introduzir nesse mundo que é tão amplo. Então, Gabriel, manda ver. Tá, então vamos lá, então. Eu imagino que vocês já devem ter uma noção do que é comunicação e se você pesquisar no Google agora, ele vai falar em termos técnicos exatamente isso aqui. Então, o que é comunicação? É alguém que utiliza de símbolos para mandar uma mensagem e receber uma resposta. Então, é basicamente o seguinte, eu sou alguém que tenho algo para oferecer e, baseado numa mensagem, eu uso símbolos, ícones, elementos que vão comunicar essa mensagem para um outro alguém que precisa dessa mensagem. Então, vamos dizer assim, né? Como o André falou ali, o nosso tema é comunicação, seu sonho depende disso. Se a gente escreveu isso, é porque a gente acredita que vocês têm sonhos. A gente acredita que cada um de vocês aqui tem um objetivo, um destino que quer alcançar, um futuro que vocês querem alcançar com alguma coisa. Então, todo mundo aqui tem uma mensagem para transferir, tem uma mensagem para chegar em alguém. E o muito interessante é que o último ícone ali, o último elemento é a resposta. A resposta é muito importante, porque ela vai guiar a forma que esse relacionamento vai ser completo, ele vai ser fixo, ele vai durar por um longo tempo. Então, pensando nisso, pode passar lá, Gabi. Pensando nisso, imagine que a comunicação é uma conversa da sua empresa com o seu público.
E aqui não necessariamente é empresa, tá? Então, vamos dizer que você tem um projeto, que você tem um propósito, um objetivo, não sei o que você tem em mãos, não necessariamente é uma empresa, mas imagine que a sua empresa, você é uma pessoa, e a pessoa que precisa disso é uma outra pessoa. Nossa, estou assoviando, né? Desculpa. É os dentes. Então, são duas pessoas conversando, tá? Então, é um cara que está lá e um outro cara que está aqui, e eles querem, né, compartilhar alguma coisa. Então, é muito simples. Se você vê a tua empresa, você como alguém e outro alguém, cria um vínculo muito mais humano, né, muito mais real. E esse vínculo é um vínculo que perdura, que tem como que eu posso dizer assim, chega muito mais longe, né? Ele não é temporário. Então, isso é muito importante você entender. Começou uma empresa, não sei nem para onde ir, eu sei que eu quero vender alguma coisa. Tá, lembre, você é alguém que oferece alguma coisa para um outro alguém. Não lide como o público é um cara que só vai comprar e comprar e comprar. Não, ele é uma pessoa que está se relacionando com outra pessoa, chamada empresa tal, ou propósito tal, ou projeto tal. Isso é muito legal, porque isso cria reconhecimento, cria emoção, cria sentimento, e tudo que tem sentimento vai para um valor chamado simbólico. E esse valor é o valor que não acaba, ele dura muito tempo. Um exemplo que eu gosto de usar é, por que a tia que mora lá, sei lá onde, numa casa de madeira, não quer sair da casa para ter uma casa melhor, vamos dizer assim? Porque ela tem um vínculo simbólico muito grande com aquilo que tem ali. Tem quadros ali, tem o chão que o filho dela andou, tem a cama. Então, isso é um valor simbólico, as pessoas vivem de sentimento, elas vivem desses relacionamentos humanos. Então, se você entende que a sua empresa é isso, e que o seu produto ele vai solucionar algo para essa outra pessoa, e essa pessoa é um ser humano, você tem dois relacionamentos ali que vão durar mais tempo do que só compra e venda. Ok? Então, pode ficar naquele. Então, pensando nisso, a gente, conversando sobre isso, a gente chegou a uma conclusão. Então, todo mundo que tem um projeto, uma empresa, um produto, ele precisa ter 3 conceitos básicos. Ele precisa primeiro acreditar no que ele está fazendo, ele precisa trabalhar no que ele está fazendo e ele precisa organizar o que ele está fazendo. Se você tiver esse conceito bem básico aqui, cara, vai ficar bem mais fácil, bem mais simples de chegar em algum lugar. Porque você vai saber quais são os caminhos que você vai seguir. Okay? Então, tendo esse conceito do que é comunicação, 2 pessoas conversando sobre algo, usando, e aí ali tinha símbolos, né, no outro, é a questão de a mensagem que você vai conversar, que você vai transferir, ela precisa usar coisas que aquele outro cara também conhece. Então, vai chamar muito mais atenção, vocês vão ter um vínculo muito maior. E pensando nisso, nesse conceito de comunicação, você tem esses 3 conceitos que você precisa seguir. E aí, pensando nesses 3 conceitos, né, André, surgiram 4 etapas. Então, de 3 conceitos mentais, a gente tira 4 etapas práticas para a gente seguir, que aí funciona, né, para estruturar, para começar alguma coisa. Funciona muito bem. Pode passar lá o próximo slide. Que são 4 etapas para estruturar a comunicação. Por que a gente fala isso, para estruturar a comunicação? Porque a gente entende aqui, com toda a nossa experiência que a gente teve, né, você não precisa ter 10 anos, 15 anos de experiência para errar 15 anos e aprender a fazer de maneira certa. A gente, graças a Deus, pôde conversar bastante sobre isso e a gente acredita realmente que para poder estruturar a comunicação, seja da sua empresa, seja do seu negócio, seja do seu projeto, seja de qualquer coisa que você tenha em mente, você pode seguir essas 4 etapas que, com certeza, as pessoas lá no final vão conseguir entender aquilo que você tem para oferecer, qual é o teu sonho, qual é a tua visão. E a gente também, com essa palestra aqui de hoje, a gente quer poder compartilhar e ensinar um pouquinho vocês do qual é a importância dessas 4 etapas, como vocês fazem essas 4 etapas, e o que vocês levam em consideração nisso. E a gente acredita, assim, que para estruturar as 4 etapas dessa comunicação, a primeira delas é estabelecer identidade, a segunda é conhecer o seu público, a terceira é criar o conteúdo e a quarta é organizar e planejar. Se a gente consegue entender, né, essa estrutura de pensamento, se a gente consegue criar essa estrutura de organização, com certeza a comunicação lá da sua empresa, do seu projeto, da sua vida, com certeza ela vai cumprir o objetivo para qual ela foi criada. Porque ela tem onde se basear, você sabe o que você está oferecendo, você conhece melhor quem você é, você sabe para quem você vai entregar e que tipo de conteúdo essa
O que é identidade, Gabriel? Isso aí. Vamos lá, então, pode passar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que é o que acontece com muita gente, eu sei que tem gente aqui que estuda design e tal, publicidade, eu quero que vocês entendam a primeira coisa, que identidade visual não é apenas um logotipo. Então, identidade visual não é um logo que você vai fazer, tem uma empresa, vou fazer um logo. É isso. Não é isso. Identidade visual é uma composição, são várias coisas. Se você fala de identidade, se você pegar a identidade que você tem em mãos, aí você já tem, né? A foto tem um nome, tem um número, tem o nome do pai, da mãe. Isso compõe o que é a sua identidade. E aí a sua identidade é composta pelo seu visual, por aquilo que você entende, pelas suas experiências humanas, pela sua história. A sua empresa é isso. Não, ser humano, a gente não aprendeu que é um alguém. Então aí começa aí, né? A identidade visual não é só a estética que você utiliza, porque a estética que você utiliza, ela muda de acordo com o tempo. Ela agrada a públicos diferentes. Mas aquilo que você é na sua origem, aquilo que você é que vai perdurar para sempre em um relacionamento humano. Então, essa é a melhor forma de pensar, sabe? Essa forma de imaginar que nem tudo é estético. Nem tudo, a gente está vivendo um momento, né, tecnológico, aquela história toda, e aí que parece que tudo é muito estético, né? E isso é um conceito que surge lá. Se for estudar história e cultura, é um conceito que surge lá, né, na Revolução Industrial, mas é um conceito que ele vai perdurando, ele vai acabando, porque as pessoas vão perceber que a estética não é tão importante assim. Acho que esse é um dos erros que mais acontece. Fato. A gente tem algumas experiências de receber alguns clientes, a gente trata com clientes e tal, e eles falam assim, poxa, eu quero uma logo para o meu negócio. Eu quero que você monte lá um post para mim, para eu colocar lá no Instagram para falar sobre a minha empresa. E aí a gente olha assim, a gente tem compaixão disso. Daí a gente pergunta para ele, o que é isso? A gente chama de briefing, né? Eu, diretamente falando de design, eu falo de briefing, e lá tem algumas perguntas que eu preciso fazer para o cara para eu entender melhor quem ele é, né? Num relacionamento e tal. Então, aí eu faço uma pergunta, chega no final das perguntas, o cara fala assim, caraca, velho, você me fez entender melhor a minha empresa baseado nisso que você está me perguntando. Tipo, caraca, nem eu sabia que eu queria alcançar isso que você está me falando que eu quero alcançar. Tipo, isso é muito fácil, muito simples. Eu trabalho com isso há 5 anos e isso sempre acontece. O cara vem me pedir um negócio porque ele quer para ontem e a gente não tem problema com isso. A questão não é preguiça, a questão é fazer bem feito, né? A gente vive brincando, né? Eu acho que a gente teve muita, assim, vamos dizer, muita farpa porque o André ele aprendeu a servir. O André é o cara do serviço. O que você pedir para ele fazer, ele vai fazer. Ele usa a roupa da Zara, mas ele limpa o chão. Tipo, o André é fera, velho. O André é fera. Quem conhece sabe. Só que servir por André era servir. E aí, quando eu cheguei, eu já perguntei para ele, tá, mas servir vai até onde? Eu entrei em choque, né? Porque daí eu começo, tipo, eu já piro, né? Eu já sou da filosofia, já viajo, assim. Tá, mas eu vou servir até onde? Então, o que é servir? Como isso acontece? E não é uma indagação para desmembrar e falar, não, servir não é bom. Não, é só para eu saber qual é a melhor forma de servir. Então, tudo que você desmembra, você encontra a melhor forma de se fazer. E aí eu perguntava, cara, dá para servir melhor? Servir não é assim, eu preciso que você sirva lá no café. Tá bom. Daí você está parado aqui, e o cara está esperando que você faça as coisas, está parado aqui. Estou servindo. Não. Você pode muito bem perguntar para ele aonde, como, explicar para ele quem você é, para você servir da melhor forma possível. Por exemplo, o que acontecia? Tinha muitas vezes que eu estava em lugares, eu se relacionava com pessoas, e elas precisavam de trabalho de design, só que por eu não ter esse relacionamento, eu estava ali servindo. Mas se eles me conhecessem melhor, as soluções que eles precisavam na área de design, eu podia solucionar. Mas por não ter relacionamento, por não conversar, por não ter esse servir da melhor forma possível, os caras perdiam muito resultado. Meu povo perece falta de conhecimento, né? Tipo, não tinha conhecimento, não entendia, e daí... Então, eu acredito que o servir tem isso, né? Servir da melhor forma possível, né? E está totalmente ligado à identidade. O Gabriel falou no começo lá, eu servia. Fazia. Mas muitas vezes eu nem sabia por que fazia. E aí a identidade não conseguia transmitir aquilo que realmente eu acreditava. Que se me perguntasse para mim, o que você está fazendo? Eu estou aqui servindo. Mas para mim, qual o propósito? Talvez seja para... Mas agora hoje eu sei. Que eu entendi toda essa
enche o saco, né? Porque é uma construção, né? Vamos dizer assim, é um filho, né? Você está construindo alguém, né? Eu brinco que é um papel em branco. Você tem que saber como, onde vai. E aí acho que pode passar para o próximo, que daí eu vou explicar. Que aí, para estruturar uma identidade visual, você tem 3 passos ali. E aí aqui, de onde que eu tirei isso aqui? Então, o designer lá, a profissão designer, tem lá alguns passos que ele segue para construir uma identidade visual. Mas você é leigo lá e tal, você só quer abrir uma empresa, você é empresário, você não entende nada de design. Você, entendendo isso aqui, você vai saber aonde chegar e como estruturar tudo isso, sem precisar entender a ferramenta, sem precisar entender tudo isso. Então, essas 3 etapas é bem simples. Ó. Estudar e conhecer a missão, visão e valores. Cara, isso é o mínimo. Ué, se eu entendo que eu sou empresa, eu sou um alguém, eu preciso saber onde eu quero chegar, quem eu sou, quais são os meus valores que não mudam. Eu preciso saber tudo isso. Então, você entender qual é a sua missão, o que você está ali para fazer, por que você está ali, como que você vai fazer isso, é importante para você chegar lá na frente. Porque a gente vai perceber, vocês vão entender, que lembra que são 4 etapas, né? Essa é só a primeira. No final dessas 4 etapas, vocês vão entender que tudo que a gente falou estava relacionado com essa primeira coisa aqui, que era conhecer você mesmo, que era criar uma identidade, que era criar uma personalidade, criar essa estrutura, né? A gente está levantando uma casa aqui, né? Então, a gente agora só está falando, não sei, nunca fiz casa, mas a gente está falando daquela coisa que está embaixo lá, o alicerce, sei lá, a terra, o cimento, não sei. O alicerce lá. A gente está falando disso, então tem que começar muito bem ok para as coisas criarem. Porque senão, se vocês forem ver, na vida de vocês, a experiência, tem coisas que elas começam, delas caem, elas começam, delas caem. Parece que não vai. Por quê? Porque não vai, porque não tem alicerce, né? A casa na areia, aquela história toda, tipo, não vai. Então, e aí é onde eu bato na tecla, né, André? Cara, vamos ficar aqui 7 horas em reunião, não interessa. Mas 7 horas de reunião vão perdurar, sei lá, em 5 anos de produto. Tipo, você fala assim, Esses dias eu estava falando sobre um cliente, e aí a gente sentou, se reuniu lá, e a gente passou 6 horas conversando, só sobre um cliente. A gente reuniu 6 horas, daí a gente entendeu, cara, esse cliente é isso. E a gente vai passar por essas etapas. Então não tem a ver com o tempo, tem a ver com o quanto a gente dá valor para isso. sim. O tempo é uma forma de você valorizar algo, né? Tipo, quanto você dá o tempo para aquilo, você valoriza aquilo, né? Vamos dizer assim. Então, entender isso aqui é muito importante, é como criar uma estrutura, tá? E aí, quando você vai criar isso aí, ele vai surgir. Vocês vão ver lá, tem documentos, tal. Você vai fazer um documento lá gigante, cheio de coisa. Você pode minimizar isso aí, vem minimizando, vem abstraindo, legal. E aí você vai chegar em palavras-chave. Eu quero alcançar isso, eu quero ser visto por isso, eu quero entender isso, e aí eu quero que as pessoas vejam isso, isso e isso. São palavras-chave, que quando o cara olhar, um exemplo bem básico, eu sei que todo mundo usa essa empresa como referência, mas a Coca-Cola. Você não fala mais Coca-Cola, você fala refrigerante. Provavelmente nas palavras-chave dele estava lá, eu quero ser reconhecido como refrigerante. Pronto. Aí o cara fala assim, mas qual? Não, é aquele preto, né, Coca-Cola. Você não fala mais o refrigerante Coca-Cola, você fala refrigerante, e refrigerante é a Coca-Cola. É muito rápido, é muito simples. Então, tem coisas assim que elas criam, como que eu posso dizer, identidades baseadas em palavras. E aí essas palavras elas são estabelecidas lá no início, quando eu crio todo aquele conceito, todo aquele valor que eu estava estabelecendo lá no início. E aí a terceira coisa, por quê? Daí só para explicar por que precisa, para exatamente o que está ali, ó. Elas estão totalmente ligadas à mensagem que você vai passar. Então, essas palavras-chave que as pessoas vão conhecer vão estar relacionadas com aquilo que você estabeleceu lá no início. E aí, algo muito importante, a gente colocou aqui plataformas e canais que serão utilizados, mas aqui a gente não está falando só de web digital e nem material gráfico, que vocês entendem como comunicação, mas a gente está falando de tudo, qualquer tipo de ativação, igual eu estou falando, né, você está falando de um projeto social, não importa, ativação só da forma que você vai conversar com a pessoa, já é um canal que você vai utilizar para alcançar. Então, a gente tem vários nichos, e vários nichos têm os seus canais. Então, não necessariamente a web, não necessariamente
materiais gráficos, né? Mas pode ser a forma que você conversa, os lugares que você vai atuar, onde a sua empresa vai ser reconhecida. Então, é basicamente isso. Isso é muito importante você estabelecer, porque tudo que você vai fazer dali, ele precisa, cada plataforma que você vai usar, ele precisa passar a sua mensagem de forma diferente, com a mesma mensagem. Então, a forma que você vai utilizar em cada plataforma, a sua mensagem ela vai mudar um pouquinho. Então, por isso que você precisa pré-definir antes. Não precisa ser final, mas você precisa meio que pré-estabelecer onde você quer que as pessoas te conheçam, né? Então, cara, eu acho que é basicamente isso. Então, vocês entenderam o quanto é importante você estabelecer uma identidade para a sua empresa, porque se você está falando de um ser humano, você precisa estabelecer identidade para que ele converse com outro. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo disso, a gente fala muito de relacionamento romântico, né? A gente dá o exemplo quando a gente fala de comunicação. Então, você vê lá a pessoa, você já se relaciona esteticamente, já cria um vínculo estético, vamos dizer assim. E aí você tem que criar meios, caminhos de relacionamento para chegar numa conversão, enfim, num casamento, não sei. Tem um caminho, tem um meio que você utiliza. Então, são duas pessoas. Você, teoricamente, acredita que tem uma mensagem para ser transmitida, e aí você encontra um caminho. Aí, sei lá, o cara da academia, a pessoa da igreja, o cara na rua, não interessa onde e como, mas você precisa pensar a forma que você vai estabelecer esse relacionamento para entregar a mensagem da forma correta. Então, é por isso que é importante você estabelecer identidade, porque se é só estética, né, se você cria só estética, você hoje está de um jeito, mas amanhã está de outro, então você não cria vínculo, não tem estrutura, não tem base, né, sólida. Então, esse relacionamento, esse entender, saber quem sou, saber para onde vou, é o que o Pio mesmo fala, né, a liberdade de você poder escolher, na verdade. Então, tipo, você já tem critérios, você já tem um valor, você sabe onde chegar. E isso te dá liberdade total. Agora, se você não sabe o que você quer, todo mundo é bom. Tipo, tudo é certo, tudo está ok. Você não sabe, você não tem um critério, você não tem nada. Então, é mais ou menos por aí. Essa é a importância de criar uma identidade visual. E aí, a segunda, pode passar? A segunda etapa é o conhecer o público. E aí é a parte do André, a parte de sentar lá, ficar vendo que as pessoas gostam, analisar tudo, o Instagram da galera. Eu aprendi isso de conhecer o público, na verdade, com uma das pessoas que mais me ensinou sobre isso, uma pessoa que está até aqui hoje presente, mas a importância de você saber para quem você oferece aquilo que você tem. Porque, poxa, você vê assim, hoje várias pessoas oferecendo os seus produtos, ou seja, o seu conteúdo, ou seja, a visão que você tem, e você olha assim, poxa, eu não me identifico com isso. Mas tem várias pessoas que se identificam. E aí você olha assim, nossa, mas essa pessoa produz tudo isso aí para o público dela, ou dele, ou para a comunicação, essa empresa produz isso aí, eu nem compro, mas tem uma galera que compra. Aí eu entendi. Falei, cara, é verdade, é importante eu conhecer o público para quem eu ofereço. Por isso que é tão importante essa etapa aqui para estruturar a comunicação. Porque se eu não conhecer o meu público, se eu não saber com quem eu converso, se eu não saber para quem eu entrego as minhas coisas, de nada vale eu saber minha identidade, de nada vale eu querer ter uma empresa, de nada vale eu ter uma visão super, hiper, mega top que vai solucionar o mundo, eu vou ganhar milhões. A gente já costuma dizer, vou ganhar milhões, você já está errado. Desculpa a palavra, né? Mas não adianta. E aí é muito importante conhecer o público. Porque conhecendo o teu público, você vai saber exatamente aquilo que ele quer ouvir, exatamente o que o teu produto vai solucionar na vida dele, exatamente aquilo que a tua empresa vai poder suprir lá das necessidades que ele tem no seu dia a dia. E você consegue conversar direcionado. Você consegue falar de uma forma que ele compreenda. E aí você traz ele para mais perto. Você consegue depois criar conteúdos que se relacionam com ele. E uma das coisas legais de conhecer público é que a gente não atinge todo mundo. A gente atinge aquilo que o nosso produto soluciona. Não adianta, a gente usou o exemplo da Coca-Cola, é um outro nível, né? Mas, por exemplo, tem gente hoje na vida saudável que não toma refrigerante. E a Coca-Cola não está se importando, entre aspas, com esse público aí. Ele está se importando com o público que gosta de refrigerante, que tem hábitos de fast food, que tem hábitos de comida que não é saudável. E é para esse público que ele vende. Não é para o público saudável. Ah, não, agora eu tenho que reformular a minha marca, vou reformular aqui, vou
chegou numa caixa que eu estava vendo uma caixa de Cidade de Horas, Louis Vuitton, um negócio assim. Eu falei, cara, os caras são muito velhos. Que era uma caixa toda legal, assim, bonita. Eu abri, todas as roupas estavam dobradas, tudo fera. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam gerando uma experiência comigo. Eles conhecem quem eu sou. Não o André, mas o tipo de público que consome deles. Eles sabem que essas pessoas valorizam isso. Eu sou uma pessoa que valoriza. Eu pago mais caro, mas eu pago pela experiência. Eu tenho um vínculo com aquele produto, eu tenho um vínculo com aquela empresa, porque essa empresa me gerou uma experiência que eu sou muito satisfeito. E eu automaticamente falo, estou aqui falando com uma palestra hoje, uma quinta-feira, que eu consumo os produtos da Zara, e com certeza, a próxima vez que vocês comprarem lá, vocês vão lembrar de mim. E da cena que vocês criaram, e eu abrindo aquela caixa lá, que parecia a caixa da Jordan. Fica simples. A gente ganha, pessoas fazem propaganda de nós de graça, porque a gente não se preocupou em oferecer um produto, a gente se preocupou em gerar uma experiência. E a gente só vai gerar a melhor experiência se a gente conhecer de fato quem é para quem a gente está oferecendo. André, E para isso. só uma coisinha. A falta de não conhecer o público dá aquela falsa sensação, e até, às vezes é uma falsa sensação, mas às vezes é real, de perca de tempo. Você fala, pô, estou entregando meu produto aqui, mas não está dando certo. Óbvio, está entregando para a pessoa errada. Você nem estudou quem que é o cara que você está entregando o que você quer. Pode entregar de graça que o cara não quer. Tipo, o cara quer fitness lá, o cara toma uma coca de graça, de 3 litros. Não quero, velho. Não precisa. Então, é muito importante conhecer o público, entender o quê? Como o André falou, característica, hábitos de consumo, aquela história toda, para você entregar o negócio correto. E aí, não entender o público, até ao contrário, você entrega para o público errado, e aí gera um relacionamento negativo, né? Fica um negócio meio, pô, perdi meu tempo, ainda ficou negativo o negócio, ainda ficou chato. Então, isso é bem interessante. Pô, não fez meu negócio bonito. Pô, velho, o que é bonito, velho? Está funcionando, é a arte que você fez. Não é, a gente não está nem oferecendo para a pessoa certa. Então, aí, a gente colocou aqui como a gente pode fazer isso, respondendo perguntas específicas para saber com quem estaremos oferecendo o nosso conteúdo. E a gente listou aqui algumas perguntas específicas. Eu não sei se você pode passar o próximo slide. Eu não sei se a gente não colocou, mas são perguntas muito simples, muito básicas, que a gente pode usar para realmente conhecer o nosso público de uma forma simples. Então a gente pergunta lá, poxa, para quem que eu vou oferecer todo esse meu conteúdo aqui? É para uma pessoa de 23 a 30 anos. São pessoas que têm o hábito de consumo sei lá, de uma renda média alta, vamos colocar assim. Eles gostam de morar em Curitiba, eles gostam de andar no parque, não gostam. Eles são do sexo masculino ou do sexo feminino? Eles já cursaram uma faculdade? Sim, não. Quando a gente responde essas perguntas específicas, a gente consegue entender de uma forma geral como é que a gente vai informar eles de todo o nosso conteúdo e como a gente vai transmitir a identidade que a gente tem. Que é muito simples. Se eu não faço esse básico, eu quero às vezes vender o meu produto lá para um jovem de 18 anos, mas eu tenho uma cara de 30. Eu vou comprar esse tio? Jamais. Não vou fazer isso. Mas a gente responde essas perguntas simples. Quem é você? Quantos anos você tem? Onde você mora? O que você gosta de fazer? A gente tem a plataforma do Instagram, uma rede social. Às vezes até no teu pessoal você pode fazer isso. Você pode gerar perguntas lá, por exemplo, você abre um stories perguntando coisas que eles gostam de fazer. Poxa, você gosta mais de música ou de estar em silêncio? Você gosta de sair no parque ou ficar em casa assistindo um filme? Você gosta de estar em família ou você gosta de ir mais uma festa com seus amigos? Você vai entender como é que esse público, o que ele gosta, como ele se comporta. E aí, com certeza, se você deseja crescer na rede social e entregar um conteúdo para esse público, você vai começar a produzir de acordo com esses comportamentos, essas respostas. E aí fica muito mais assertivo tudo que a gente faz. Se a gente entender que a gente não precisa oferecer para todo mundo, mas sim para quem quer realmente o nosso produto, com certeza um peso muito grande vai sair das
Então, tem alguns estudos que falam que você criando o conteúdo, a forma de criar o conteúdo, a gente está falando aqui diretamente de conteúdo verbal, assim, como que eu posso dizer, texto, literatura mesmo, que a gente consegue ler, o que a gente consegue criar esse vínculo lendo, né? E aí, a gente tem alguns estudos que falam que contar uma história cria muito melhor um vínculo do que simplesmente oferecer informações, né? Por exemplo, né, tem design informacional, por exemplo, que são placas de trânsito. Está lá, ele só precisa estar bem claro e definir o que você precisa ver. Ele não cria nenhum vínculo com você. Mas se você estudar lá na autoescola, tem toda uma forma que a autoescola te ensina para criar um vínculo para você se interessar por aquilo. Então, daí o vínculo é, eu quero dirigir, porque eu quero buscar meu namorado no trabalho. Olha o vínculo, né, a história que você criou na sua mente só para fazer autoescola. Tipo, a história ela é muito mais importante do que a informação. E aí, por isso que a gente compra muito produto sem precisar. Porque os caras contam uma história muito convincente. A gente quer participar daquilo, a gente quer fazer parte daquilo ali. Filme, né? A gente assiste o filme e no final está lá, nossa, por que eu perdi meu tempo? Porque o cara contou uma história tão bem, assim, ó, que você chegou no final, você queria que fosse um final que você queria, mas ele contou a história tão bem, ele seguiu uns passos tão legalzinho, assim, que chegou numa conclusão e te travou ali, te levou até ali, né? Hoje em dia, como eu falei, né, nessa era que a gente está vivendo, a gente tem experiência com várias redes sociais, YouTube, essa história toda, nego vendendo curso, e os caras utilizam storytelling, utilizam vender história para te vender um curso. Fala, cara, fiz o curso, sabia tudo isso que o cara falou. O cara te vendeu tão bem naqueles 30 segundos ali que você comprou. Então, aqui está esse segredo, está em construir o conteúdo que você vai falar. Até a hora que o André estava falando ali, eu ia usar o exemplo, né? Por exemplo, a gente dá um exemplo aqui, os caras sabiam que o Brasil estava polarizado lá na questão política e tinha dois caras, um que queria uma coisa, outro que queria outra coisa. Mano, esses caras se levantaram, eu quero esse cara, eu quero ser isso. E aí ele não estava nem aí para outro cara que não gostava dele. E o outro também, a mesma coisa. Então, se levantasse e entender o público e falar, caraca, os caras querem esse tipo de gente. Eles querem um herói que faz isso, aquilo. Então, eu vou me levantar com essa imagem. E aí, pronto. Por quê? Porque você tem um objetivo, você já estabeleceu o cara, já estabeleceu a sua identidade e já estabeleceu o que você quer vender. E aí, só precisa de um discurso bem elaborado, de início, meio e fim, para o cara comprar. Né? E claro, a gente não está falando aqui de guerrilha, não está falando de marketing para vender produtos que não vão te trazer resultado. A gente está falando de produtos, e histórias, e projetos, e sonhos que vão gerar resultado. E se você carrega uma resposta para alguém, essa forma de contar uma história é você criar aquele diálogo. Né? Como eu tinha falado lá no início. Então, até a gente tem como eu posso dizer assim, um manual, né, André? A gente escreve esse manual para a gente guiar e tal, e nesse manual tem uma frase lá que diz, imagine que a comunicação é uma conversa no WhatsApp, e ela precisa de um oi, e no final, ela precisa de um assunto, e no final ela precisa de um até amanhã, fique com Deus, boa noite, não sei. Se você perceber, se você dá oi para o cara demora 7 anos para te responder, ou responde, ou fala um assunto que não tem nada a ver com você, ou não termina o assunto, cara, que estrutura tem esse relacionamento? Nenhum. Você nem quer ver o cara, você nem quer conversar mais. Ou você fala assim, qual que é o interesse? Né? E aí a gente aprende que a comunicação tem a ver com troca de informações. Então, quando eu me relaciono com você, a quantidade de informações que você me passa de acordo com uma conversa é tão grande que eu guardo aquilo num banco de dados para que eu consiga falar daquilo que você gosta. Essa é a comunicação humana, é assim que as coisas funcionam. Então, eu preciso ter essa comunicação, ter esse relacionamento verbal, que seja esse relacionamento de mensagens, para que as pessoas se conheçam. Senão, não tem como você me passar informações específicas o suficiente para que eu crie um relacionamento com você. E aí, se você perceber, aquelas pessoas que mais se identificam nas informações é que ficam juntas. Né? Então, é mais ou menos assim que as coisas são. Então, imagine que a comunicação da sua empresa, do seu sonho, é assim que funciona. Então, você precisa conhecer aquela pessoa que está do outro lado, você precisa se conhecer e precisa saber quais são as informações que você quer dar para aquela pessoa. E aí a gente aprendeu bastante coisinha, né? E o Criando Conteúdo é isso, é contar uma história legal. E não é só contar uma história legal para engajar aquela pessoa, para mentir para ela. Não, o criar uma história é só mostrar que você tem um início, um meio e você quer chegar em algum lugar. É muito mais fácil você entrar num barco que tem um destino do que um barco que só está navegando, né?
Então, o contar história é meio que isso. Pode passar. É bastante coisa. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar de algumas coisas essenciais para a criação do conteúdo da sua marca. E aí a gente fala marca, mas como eu falei, está direcionado a vocês. O que vocês forem usar, isso aqui funciona para várias coisas. O que vocês forem usar, para a gente tá bom, tá? Então, a primeira coisa é ter muito clara. Aqui ele está falando clara porque ele está falando da mensagem, ele está falando do conteúdo, ele está falando daquilo que você vai passar. Então, você precisa já deixar muito claro o que você é, quem você é, como que você é. Um produto não surge assim, esse produto é isso. Ele surge, esse produto é isso, porque isso, porque isso, porque isso. Ele veio daqui, daqui, daqui. Então, você cria um vínculo. O cara chegou com um produto assim que não tem nem história para você, você fala assim, será que vou? Será que não vou? Você não consegue, você fica na dúvida se vai criar relacionamento, se vai criar vínculo com aquilo. Agora, se é algo que te dá uma credibilidade, te dá uma meia informação já de uma estrutura de história, de que aquilo, tá? O cara chega para você e fala, eu falo disso aqui há 100 anos. Fala, pô, vou ouvir esse cara, né? Vamos dizer assim. O cara já conta uma história, já estrutura isso para você, já fala assim, pô, vou comprar essa ideia. Então, aqui é mais ou menos isso, ter muito claro a sua mensagem para o público, quem você é, o que você é, como que você é, para o cara comprar e ter credibilidade. Então, eu estava falando com o Gui ali, né? Estava falando, cara, surgiu uma empresa, defina aonde você quer chegar, quem que você é, porque daí você vai definir como fazer o visual, como fazer a mensagem visual que você quer passar. Porque daí você deixa a mensagem muito clara. Eu quero que seja um restaurante, mas eu quero que seja um restaurante para jovem. Então, vou pôr aqui um Habib's da vida, pôr lá um videogame e vai dar boa. Tipo, não, eu quero que seja um negócio mais... Daí tem outros nichos, né, outros restaurantes chique e tal. Então, entende que eles estabeleceram o público, não que um público não possa ir no outro, não tem problema algum, mas eles não estão nem aí para o outro cara, eles têm um público específico. E aqui a mensagem é muito importante. O cara fala assim, esse é um restaurante de luxo, quer vir? Vem. Não quer? Não vem. Eu sou o Habib's, eu vendo por R$1,99. Quer vir? Vem. Não quer vir? Não. Então, eu deixo muito claro. Deixa de ser aquela coisa mentirosa, aquela coisa que não dura, né? Daí você descobre que não era bem aquilo que a pessoa tinha falado. E aí, essa coisa de manter claro é muito importante. A segunda coisa é criar pilares de conteúdo. Pilares são coisas em pé, são colunas que vão estabelecer, eu sou isso, eu falo disso, eu começo aqui, eu termino aqui, tal. Então, o teu produto, você, tudo que você faz tem que ter isso aqui. Porque colunas tem a ver com estruturas. Levanta as suas colunas e você pode pôr qualquer coisa ali em cima, se aquelas colunas são bem estruturadas, bem fixas. Então, aqui a gente está falando disso. Como ele será entregue? Como eu falei lá atrás, definir os canais. Mas aqui o entregue também está relacionado com como vai levar essa mensagem para as pessoas. Eu tenho um produto, eu tenho um livro, eu escrevi um livro. Como que as pessoas vão conhecer meu livro? Eu vou sair dando o livro para as pessoas? E eu preciso estabelecer, né? Como que vai ser esse meu caminho até o meu público? Como que vai ser esse meu caminho até essa outra pessoa? Que eu já estabeleci quem é. E aí é muito importante estabelecer esses lugares, essa forma de levar essa sua mensagem, né? Definir a linguagem dos conteúdos baseado no seu público. Então, como eu falei, as informações elas vão ser trocadas baseadas em uma conversa, em um relacionamento. Essa conversa vai, né, ela vai disparar informações, você vai olhar assim, caraca, por exemplo, né, o futuro é a venda de informações, né? Tipo, tudo que você conhece hoje, todas as redes sociais que você conhece, tudo que você faz, as pessoas estão comprando as informações de vocês para, no fim, lá na frente, lá no futuro, sei lá quando, o cara que é mais rico é o cara que tem mais informações. Porque, no fim, é isso que vende, né? No fim, é as informações que você tem que vende o que você tem. Porque o seu produto vai alcançar uma pessoa, só que essa pessoa já tem uma carga de informações. E aí, se você olha muito bem, caraca, esse cara aqui gosta disso. E aí, o meu produto fala disso aqui, então eu vou fazer conteúdo baseado nesse cara. Então, se eu entendo que o meu público precisa de credibilidade para comprar quem eu sou, então eu vou vender credibilidade, porque eu tenho. Cara, a gente não está falando de mentira, né? Não está falando de mentir, a gente está falando de criar os pilares de conteúdo baseado no seu público. Então, se ele busca isso, faz sentido eu fazer isso, sabe? Eu falar dessas coisas, né? Criar metas quantitativas. Aqui é mais a parte de gerenciamento, né? Você precisa criar metas, coloca, eu quero chegar em tal lugar, eu quero que esse meu produto faça tal coisa, chegue aonde, aquela história toda. É muito importante, em qualquer plataforma que você vai utilizar, qualquer meio que você vai utilizar, é importante você estabelecer metas, porque daí não vai ficar um tempo perdido e não vai ficar aquele negócio assim, pô, será que deu certo, será que não deu? Se você estabelece metas, você sabe onde chegou, né?
E aí você fica muito mais fácil você estabelecer as outras coisas. Então, sempre procurar estar atualizado também é importante. Então, tá conversando lá com... Olha como é bem simples, a gente pode usar esse exemplo para tudo. Pô, vi lá a pessoa. O primeiro lugar que eu vou procurar, no Instagram. O cara, né? Por quê? Porque é atual, é o que as pessoas usam para se relacionar hoje em dia, vamos dizer assim. Então, a sua empresa precisa estar bem pensando nessas coisas, porque a forma que você vai atingir o teu público tem a ver com o meio que você vai utilizar para se relacionar com ele. E é mais ou menos assim que as coisas são, tá? Então, precisa estar bem atualizado em relação a isso. Estabelecer para plataformas de disparo, já falei que é você estabelecer esses lugares pelos quais você vai mandar a sua mensagem para essa pessoa. Estabelecer materiais de divulgação também é importante, e aqui, como eu falei, não é só na parte de estética, né? Materiais em geral, como que você vai divulgar isso aí, essa sua mensagem para aquela pessoa. Porque aquilo que você cria de material é o que vai gerar experiência, como o André falou. As empresas pensaram naquela caixa, daquela forma, daquele jeito, para criar uma experiência com aquela pessoa. E a experiência aqui num relacionamento pô, conheço o cara, dei um oi, já temos uma conversa. O que gera experiência? Pô, vamos jantar. Você está tirando ela de um lugar para ir para outro para gerar uma experiência. Então, essa experiência cria vínculo. Ou quebra o vínculo, né? Aí você vai ver como que isso vai basear de acordo com a mensagem que você tem para entregar. Então, acho que é basicamente isso. Essa parte de conteúdo, você criando isso aí, você consegue criar uma história bem feita e levar as pessoas a entender aquilo que você tem para passar. E aí, para a gente fechar as 4 etapas que a gente conversou lá, o primeiro é estabelecer uma identidade, eu saber quem eu sou, depois conhecer o meu público, para saber para quem eu vou estar oferecendo, criar um conteúdo focado nesse público, que é toda essa experiência que o Gabriel falou, mas eu preciso, para fechar tudo isso, eu preciso ter organização. Organizar a divulgação. Quando a gente fala aqui de organizar, eu não sei, eu não gosto de ser desorganizado. Não gosto das coisas desorganizadas. Eu não sei se já chega em algum lugar, às vezes está todo desorganizado, assim, você olha e você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue saber o que está rolando. Eu já penso nessas 4 etapas. Eu falei, cara, a mensagem que essa pessoa está me passando é que eu não vou conseguir encontrar nada aqui, porque olha a bagunça que está todas essas coisas. Falando de organização mesmo. E para a comunicação funciona da mesma forma. Se a gente estabelece essas 3 etapas, mas não estabelece de forma organizada e nem consegue organizar essas coisas, a gente não consegue criar constância, a gente não consegue fortalecer nada, a gente não consegue nem fazer com que a nossa marca, a nossa empresa seja reconhecida em alguma coisa, porque a gente não fez a organização. A gente brinca aqui, né? A gente tem alguns processos que a gente está melhorando sempre, buscando melhorar, porque a gente crê que, por exemplo, para trazer alguém para trabalhar com a gente, não adianta eu somente trazer alguém, eu preciso ser organizado ao ponto de eu trazer alguém e essa pessoa saber exatamente aquilo que ela precisa fazer. É disso que a organização fala dentro de comunicação. Então, sempre quando vocês pensarem seja no projeto de vocês, na comunicação de vocês, para vocês comunicarem o sonho de vocês, é importantíssimo vocês pensarem em organização. Às vezes é chato, claro que é chato. Você às vezes planilhar algumas coisas, você listar algumas coisas, você pegar documentos e escrever realmente as coisas de forma organizada. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Todas as coisas que eu busco escrever, que às vezes eu anoto ou que eu preciso organizar, eu penso assim, alguém um dia vai pegar esse documento aqui. E essa pessoa precisa realmente entender o que eu estou escrevendo. Seja uma criança de 10 anos ou seja um cara idoso de 50 anos.
poxa, então vou fazer publicações de segunda a sexta-feira, pelo menos uma vez ao dia. Vou trabalhar, a gente gosta de usar o exemplo do Instagram porque ele é mais ativo, mas, por exemplo, poxa, eu vou estar presente todos os dias nos stories lá. E vou publicar uma vez sim, uma vez não, uma vez sim, uma vez não, sempre com uma legenda legal, sempre com uma visualização legal. Por quê? Está lá no meu cronograma. Porque é importante, porque eu vou estar comunicando meu conteúdo, vou estar oferecendo para o meu público certo e vou estar falando da identidade que eu realmente tenho. E sem cronograma eu não sei fazer isso. Um dia eu posto na segunda, outro dia eu posto lá na quinta. Um dia eu posto no horário, outro dia lá no outro. Uma semana sim, uma semana não. Eu nunca sei. Se essa reunião aqui não tivesse um horário, por exemplo, eu creio que muitas aqui não estariam aqui. Vai acontecer um dia lá no Prospect. Mas quando que é? Qual que é o horário que vai acontecer? O que vai ter lá? Quem que vai falar? E o que vai acontecer em tudo isso? Então é importante a gente ter cronograma. Eu acho que aí tem como ali, cronograma, estudar dias e horários de maior relevância do seu público, planejamento para os próximos conteúdos, documento de organização, local de organização. Essas são coisas que a gente listou aqui como passos importantes para a gente poder organizar todo o conteúdo que a gente produz. Então, às vezes você tem lá uma planilha, tem aplicativos que fazem isso, tem, às vezes são pagos, não, mas da forma mais arcaica, tem uma planilha lá, um calendário, dizendo que no dia 3 eu vou fazer isso, no dia 4 eu vou fazer aquilo, no dia 5 eu vou fazer aquilo. Ter um documento escrito com todas as coisas. Quando vocês pensam em comunicação, isso é importante. O mundo criativo ele não é desorganizado. Às vezes o artista pode pensar assim, mas o artista geralmente pensa em si mesmo. Comunicação é organizada, porque ela está pensando no outro, em comunicar uma ideia para o outro. Então, quando vocês criarem tudo essas coisas, quando vocês pensarem sobre comunicação, quando vocês quiserem comunicação, é importante ter planejamento e execução. E planejamento e organização. E aí, fechando agora toda a nossa palestra aqui, pode passar lá, Ju. A gente quer falar um pouquinho sobre a Serena. Por que a gente quer falar sobre a Serena? Isso não é intenção nossa promover nada aqui. Não tem nada disso. A Serena surgiu porque um dia eu e o Gabriel nasceu no nosso coração um projeto para poder abençoar pessoas. Mas por que ele nasceu? Porque a gente entendeu de fato que tudo aquilo que nós recebemos, nós podemos compartilhar com as pessoas. Não tem ambição nenhuma dentro desse projeto, não tem razão nenhuma de existir, a não ser para abençoar as pessoas, para compartilhar de conhecimento, para compartilhar de aprendizado com aquilo que a gente sabe. Eu fiz X cursos, não, é mais simples. A gente aprendeu, graças a Deus, Deus nos deu graça para fazer o que a gente faz, e a gente quer compartilhar disso tudo. E a Serena hoje, pode passar lá, Ju, pode falar do livro? Vou lá, não estudei essa parte, mas vamos lá. Não, brincadeira. A Serena é um projeto que acredita que para estruturar a comunicação da sua empresa é preciso de 2 colunas com 3 etapas, que é basicamente o que a gente conversou com vocês. Então, no fim, a Serena é um projeto que quer iniciar com pessoas que acreditam em coisas. Então, pessoas que, eu tenho um sonho, eu quero fazer um projeto assim, assado, quero fazer isso, aquilo, e a gente quer iniciar com elas, porque as pessoas precisam desse mínimo que a gente passou aqui. O que a gente passou para vocês aqui em 40 minutos, meia hora, é um estudo que a gente fez lá durante 6 horas, depois 2 semanas, fazendo o documento, é bem extenso. Mas a gente quer falar, só que isso é o inicial de você construir uma comunicação. É o que inicia tudo. Então, a gente entende que as pessoas que têm sonhos não sabem dessas coisas. Então, se o conhecimento liberta, a nossa ideia é dar esse conhecimento, é comunicar isso com as pessoas, para que elas comuniquem aquilo que elas têm, que de fato é para abençoar pessoas da melhor forma possível. E aí, como o André falou, a gente entende que aquele que não doa é porque tem medo de perder, né? E se tem medo de perder é porque sabe que não tem muita coisa. Só que se eu sei que eu tenho muita coisa, eu não tenho medo de dar, porque nunca vai acabar. Então, esse é o conceito da Serena. 2 pessoas que entenderam esse princípio, 2 pessoas que entenderam que são abundantes e que não tem o que faltar. Eu até brinco, né? A galera fala, acho que falei para a Luísa, não lembro. Às vezes eu usurpo um pouco você e tal. Eu falo, cara, é impossível você fazer isso. Porque se eu corro uma maratona de 42 quilômetros, você pede para eu correr 2 quilômetros, é bem simples para mim. Para você pode ser que não. Então, a nossa consciência é essa. A gente precisa entender isso.
como empresa, como ser humano, precisa entender essa realidade. E aí entender que ninguém vai tirar nada da gente, que a gente já recebeu tudo. Sabe? Essa é a consciência que a gente quer carregar, essa é a consciência que a gente quer compartilhar com a Serena. Tem o próximo slide ali, fala um pouquinho da nossa missão. Essa missão da Serena, por que ela existe? Por que a gente está falando sobre comunicação aqui? Porque ela nasceu com o propósito de dar luz aos sonhos, de estruturar empresas que estão iniciando através da área de comunicação para oferecer o seu produto de forma clara, correta e objetiva. Por isso que a Serena nasceu. Para estruturar realmente pessoas que têm um sonho, pessoas que empresas estão começando, para que elas possam, na área de comunicação, poder oferecer o seu produto de forma clara, correta e objetiva. A única intenção nossa aqui é que você realmente dê certo. Não você que, né, quem passar por ali, não, a gente não está oferecendo nada. Só compartilhando disso tudo, porque daqui, você pode passar o próximo lá, Júlio? Não tem mais. Não tem mais. É isso. Muito obrigado. Mas por que isso? Por que a gente falou sobre isso com vocês? Por que a gente está falando sobre Serena agora? Porque foi através da Serena que a gente pôde compartilhar tudo isso, essas coisas com você hoje. Porque o nosso sonho realmente é que as pessoas que tenham contato conosco deem certo. Que a gente possa, de alguma forma, compartilhar do pensamento que a gente tem, das habilidades que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, para que essas pessoas, no que elas forem fazer, elas tenham êxito. Esse é o único motivo. E é isso que comunicação faz. Ela comunica um sonho. O nosso sonho hoje é de abençoar pessoas para que elas derem certo, para que elas comuniquem de forma correta, para que elas realmente cumpram os objetivos, atinjam tudo. Isso só foi possível um dia porque nós entendemos que nós recebemos todas as coisas. E nós só entendemos que recebemos todas as coisas porque existe um cara em nossas vidas que chama-se Jesus. E somente em Jesus nós podemos encontrar toda essa satisfação, toda essa alegria, essa falta de medo de compartilhar e de poder dar realmente aquilo que a gente tem. Algumas pessoas falam para a gente, cara, vocês são malucos. O que vocês fazem, qualquer pessoa que vocês atenderem, que vocês caminharem junto, qualquer empresa aí fora vai cobrar 20, 30, 50 mil reais. E, gente, beleza? Fique com os seus 50 mil reais aí, velho, não estou interessado nisso. Mas isso só foi possível nascer na gente porque um dia a gente entendeu que um cara veio, morreu, ressuscitou, entregou a vida dele por nós. É isso que faz a gente estar aqui hoje, é isso que faz a gente poder compartilhar de conhecimento, é isso que faz nascer projetos como a Serena nasceu no nosso coração e que eu tenho certeza que nasceu no coração de vocês também. Porque é através dele que nós podemos viver essa vida de paz, uma vida de satisfação, uma vida desprendida de tudo, com o único interesse de abençoar aqueles que estão à nossa volta. E aí, por isso, eu não conheço todos vocês que estão aqui. Não conheço. Né? Tem rostinho aqui que eu nunca vi, que eu estou falando, poxa, que legal que você está aqui. Tem alguns que eu já conheço, vieram prestigiar a gente aqui. Tem um pessoal que vai assistir a gente pela internet lá, já está assistindo. E eu queria convidar vocês, conforme vocês estão aí sentados, a fazer uma oração para que tudo isso, se você às vezes deseja, se torne real na sua vida. Porque com Jesus nós temos todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, é realmente todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Não tem como a gente caminhar com Jesus, aceitar Jesus e viver da mesma forma. E essa mesma alegria com que eu falo aqui hoje, eu quero que você também sinta aí. Seja você aqui, seja você lá na sua casa, onde quer que você esteja, eu tenho certeza de que se você permitir Jesus fazer parte da sua vida, a sua história vai mudar. Se não mudar, pelo amor de Deus, né? Venha falar comigo, porque eu tenho que entender alguma coisa que eu ainda não entendi. Mas como vocês estão aqui, eu quero convidar vocês a repetirem uma oração e fazer das minhas palavras as suas palavras, convidando Jesus para fazer realmente parte da vida de vocês. Pode ser? Então eu vou repetir algumas palavras e eu gostaria de vocês repetissem comigo. Fale assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor um dia veio, viveu sobre a terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, eu hoje recebo você como meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, por gentileza,
venha fazer parte da minha vida. Guie os meus passos por toda a minha vida. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que hoje eu sou salvo, que eu estou salvo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Essa é a melhor coisa que você poderia ter feito em toda a sua vida. Eu fico feliz de poder fazer parte disso, de oportunizar isso a você. Com certeza você recebeu aí Jesus está em você, o Espírito Santo está em você, essa alegria de que a gente está compartilhando aqui agora está em você. E aí, se você fez essa oração pela primeira vez, se você está aqui visitando a gente, fez pela primeira vez, depois o Guilherme vai estar lá no fundo, lá tem a Ju lá também. Procurem a gente, venham conversar com a gente quer entregar uma lembrança para vocês, conversar um pouquinho, falar a respeito dessa vida, dessa alegria, de tudo isso que a gente está compartilhando aqui. Amém? E aí, essa é a nossa palestra, é isso que a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre comunicação, sobre aquilo que a gente acredita ser essencial para você estruturar a comunicação, seja onde você for, o que você estiver fazendo, seja o negócio que você tiver em suas mãos. Se você conseguir seguir esses passos, entender realmente aquilo que você está fazendo, com certeza as pessoas serão muito beneficiadas através daquilo que você tem em suas mãos. E a gente queria saber, não sei se a gente tem tempo ainda, mas se alguém tem alguma pergunta para fazer, fiquem bem à vontade. Se vocês não tiverem também, logo vai ter uma comida ali. É difícil brigar com quem tem uma comida ali, né, por atenção. Mas alguém tem uma pergunta, queria fazer alguma pergunta para nós em relação àquilo que a gente falou, que a gente queria comentar? Tem alguém, se você quiser, fique bem à vontade, pode erguer a sua mão, falar com a gente. Se você não quiser também, fique à vontade. Tá? Não vou obrigar nada. Oi? Não, ainda não. Ainda não. É um projeto que iniciou agora, ele tem algumas premissas, tem algumas coisas alguns princípios dela mesmo, então a gente vai caminhando, a gente entende assim, nada é do dia para a noite. E aí a gente recebeu esse sonho no nosso coração e a gente está se alimentando desse sonho. Então, tem coisas que a gente vem recebendo, tem coisas que a gente está estruturando, tem coisas que a gente está conhecendo, para que realmente isso possa funcionar e abençoar mais pessoas ainda. Acho que é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Gabriel, você é fera. Tá. Obrigado. Agora vai ter, então, um lanchinho lá no fundo. Gabriel, Opa, Guilherme. É o Guilherme, confundi os nomes. That's it? Então, é isso aí. Obrigado. Queria agradecer, Gabriel, André, e dizer que a melhor parte da palestra dele foi quando ele comunicou que você é filho de Deus. E quando ele disse aqui que quando você faz essa oração, você pode todas as coisas, ele está dizendo que a partir dessa oração você se tornou filho de Deus. E um filho é herdeiro. E um herdeiro, ele tem acesso a todas as coisas. E hoje, você que fez essa oração, você tem esse acesso a todas as coisas. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada a partir de hoje. Amém? E aproveitando, eu queria saber, tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Pode fazer um sinal? Amém. Deus abençoe. Queria agradecer a presença de vocês e convidar para comemorar essa festa conosco e também convidar você para estar no próximo evento conosco, na primeira quinta-feira do mês de novembro. Muito obrigado e continuem abençoados.